Pessoal, vamos continuar. Eu havia parado na questão 5 da página 24. Eu resolvi a questão 5, eu achei que a questão 5, o item está errado. Eu fiz usando o terceiro método da verificação de um argumento. O terceiro método está na página 12 do material escrito. Então, eu vou agora fazer, como havia prometido, utilizando o segundo método. O segundo método é pela tabela verdade. Como eu já falei, a tabela verdade normalmente a gente é mais trabalhosa. E o tamanho da tabela verdade vai depender do número de letras, o número de proporções simples que nós estamos usando. Tá? Se eu usar duas letras, A e B, a minha tabela do meu argumento vai ter 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. Se eu usar 3 letras, a minha tabela do meu argumento vai ter 2 elevado ao cubo. Então, o expoente é sempre o número de proporções simples, o número de letras. Tá? Então, por exemplo, com 3 letras, 2 ao cubo dá 8 linhas. Então, já vou ter que fazer uma tabela verdade com 8 linhas. Né? Fica muito trabalhoso. Muitas vezes não tem nem muito espaço nas provas. Então, é aconselhável fazer a tabela verdade no máximo com 2 letras, que aí dariam 4 linhas. Tá, ok? Então, vamos agora passar para o quadro para resolver a questão usando a tabela verdade. A questão 5, tá? Da página 24. Já coloquei aqui, ó, as duas premissas, tá? Que é a primeira premissa, segunda premissa. E aqui eu coloquei a conclusão. Como é a tabela verdade de um argumento? Então, a tabela verdade do argumento, já falei para vocês, que o número de linhas é 2 elevado a n, onde n é o número de letras, número de proporções simples. O número de letras aqui é P e Q, só aparecem P e Q, então 2 ao quadrado, 4. Então, 4 linhas. Ok? Aí, como a gente faz a tabela? Olha, primeiro você tem que pegar as letras envolvidas no argumento, ó, tem que colocar aqui no começo. Ó, coloquei a letra P e a letra Q. E as combinações possíveis, VV, VF, FV e FF. Aí depois, você faz o seguinte, você vai ter que construir uma coluna para cada premissa. Tá aqui, ó. Essa aqui é a premissa 1, ok? P implica Q. Não P é a segunda premissa. E também vai ter que construir uma coluna para a conclusão. A conclusão é não Q. Né? Então, aqui, ó, a conclusão, e construir também uma coluna para a conclusão. Então, é obrigatório construir uma coluna para cada premissa e também uma coluna para a conclusão. Agora, é preencher essa tabela verdade, tá? Usando os conceitos aí dos conectivos lógicos. Então, temos aqui, ó, a primeira premissa é uma condicional. Uma condicional, ela é verdadeira em 3 situações e falsa em uma única situação. Ela é falsa quando o primeiro é V e o segundo é F. Está aqui, ó. Vai ser falso aqui. Primeiro V e segundo F. Nas demais situações, ela vai ser verdadeira. A segunda premissa é não P. Então, ela vai ser verdadeira, o não P, quando o P for falso. Ó. O P é falso aqui e aqui. Então, nesses 2 casos, o não P vai ser verdade. Nos outros 2, vai ser falso. O não Q, que é a conclusão, vamos ver aqui, ó, aqui é VF, VF, vai ficar trocado, vai ficar FV, FV. Pronto, e agora? Agora é o seguinte, feita, né, construída a tabela do argumento, eu vou observar quais são as linhas em que as premissas são verdadeiras. Então, você só deve observar as linhas em que as premissas são verdadeiras. Pode haver só uma linha ou pode haver mais de uma linha. Nessa questão aqui tem quantas linhas com as premissas verdadeiras? A premissa, pessoal, é essa coluna aqui, ó, e essa coluna. Então, em que linhas essas 2 premissas são ambas verdadeiras? Tá aqui, ó. Né, ó, verdade aqui e aqui, é uma linha. E a outra linha, ó, verdade aqui e aqui. Então, ambas verdadeiras somente nessas 2 últimas linhas. Aqui, ó, é verdade, mas aqui é falso. Então, não interessa. Você pode até apagar, vou até apagar aqui,
para a gente ficar focado só nas linhas em que as premissas são V. Essas outras linhas não interessam. Então, deixa eu apagar aqui as outras linhas. Pronto, tá ok? Vamos focar aqui só no que interessa. Então, aqui eu tenho as premissas que são verdadeiras, as duas linhas. Agora, vamos verificar o valor lógico da conclusão, tá? Qual é o valor lógico da conclusão nessas premissas que são verdadeiras? Ó, aqui o valor lógico da conclusão está aqui. Aqui é falso para essa linha e para essa linha é verdade. Pessoal, para que o argumento seja válido, a conclusão nessas linhas em que as premissas são verdadeiras, ela tem que ser obrigatoriamente verdade. Repetindo, para que o argumento seja válido, a conclusão tem que ser verdadeira nas linhas em que as premissas são verdadeiras. Tá? Isso está acontecendo? Não. Aqui, ó, furou aqui, ó. Furou aqui. Eu tive um valor lógico falso quando as premissas são verdadeiras. Como eu tive um valor lógico falso, pronto, já estragou tudo. O argumento, ele é inválido. Pronto, tá certo? Então, usando o segundo método, também provei que o argumento é inválido. Agora vamos passar para a próxima questão, questão 6. Na questão 6, vamos ver aqui, ó. Considere como premissas as seguintes proposições. Ou o candidato é brasileiro nato, ou o candidato não pode se inscrever num concurso para ingresso na carreira diplomática. Segunda premissa, o candidato não pode inscrever-se no concurso para ingresso na carreira diplomática. Então temos aí duas premissas. Neste caso, obtém-se uma argumentação lógica válida se for apresentado como conclusão a proposição: o candidato não é brasileiro nato. Olha, nós temos aí, eu apresentei a vocês na página 12, 4 métodos para verificar a validade do argumento. E aí, vamos usar qual? O primeiro método eu utilizo com as palavras todo, algum e nenhum. Aqui nesse argumento não aparecem essas palavras, então não vou usar o primeiro método. O segundo método eu poderia utilizar, ó, depende do número de letras, né, pessoal? Se tiver muita letra, não é aconselhável. Vamos ver quantas proposições simples aqui tem, quantas letras tem aqui. Né? Vamos chamar então de letras aqui, ó. O candidato é brasileiro nato. Vamos chamar isso aqui, o candidato é brasileiro nato, de A, ok? Proposição A. O candidato não pode se inscrever no concurso para ingresso na carreira diplomática. Vamos chamar isso aqui, ó, o candidato, né? Até aqui, né? Até aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de o candidato pode se inscrever de B, tá certo? Então, não pode se inscrever, vai ficar não B. Sempre gosto de colocar as letras como com frases afirmativas. Então, o candidato pode se inscrever é B. Não pode se inscrever, não B. E a segunda premissa, tem mais outra letra? Vamos ver aqui, ó. O candidato não pode inscrever-se no concurso para ingresso na carreira diplomática. É exatamente a mesma proposição, né? Que tem em cima, é não B. É a mesma proposição, tá igual, idêntico. Inclusive aqui o não. Aí só tem duas letras. Então até que dá para fazer a tabela verdade, né? Até que dá para usar o segundo método. Dariam só 4 linhas. Mas dá para usar o terceiro método? O terceiro método é mais rápido. O terceiro método eu posso utilizar quando eu tiver uma premissa que seja uma proposição simples ou então que seja uma conjunção, tá? Porque nessas duas situações só tem uma maneira de ser verdade. A conjunção só tem uma maneira de ser verdade. Ambas as proposições serem verdadeiras. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse argumento aí em letras. Então a primeira premissa simbolicamente vai ficar como? Vai ficar ou A, ou não B. E a segunda premissa, como é que vai ficar? Vai ficar não B.
E a conclusão, né? Faço aqui passar um traço para separar. A conclusão é: o candidato não é brasileiro nato, não há. Ok? Eu vou usar então o terceiro método. O terceiro método consiste, tá? Você vai considerar as premissas verdadeiras. Olha, esses dois Os, o CESP tem muita mania de usar dois Os, tá? Você pode desprezar o primeiro O aqui, tá? Esquece o primeiro O. Também a outra premissa é verdadeira. Aí você vai começar por qual? Vou começar pela segunda premissa, porque para não B ser verdade, só tem uma maneira para o não B ser verdade. Para esse não B aqui ser verdade, só tem uma maneira, é o B sendo falso. Esse resultado do B falso, eu vou jogar na primeira premissa, tá? Olha, aqui aparece não B. Se B é falso, o não B é verdade. Tá? E aí, o valor lógico do A? Agora eu tenho que descobrir o valor lógico do A. Eu sei que A, O, V, o resultado é V. Olha, pessoal, se eu colocar o A sendo F, F ou V dá V. Se eu colocar o A sendo V, V ou V também dá V. Então o A ficou indeterminado. O A, ele ficou indeterminado. Pode ser V e pode ser F. Tá? Esse resultado eu vou jogar na conclusão. Mas isso já é um indicativo de que o argumento é inválido. Olha, quando o A é F, o não A é V. Quando o A é V, o não A é F. Logo, como apresentou o resultado falso, o argumento ele é inválido. O argumento é inválido. Ok? Então, o item está certo? Ó, ele está dizendo que obtém-se uma argumentação válida se for apresentada essa conclusão. Não. O argumento ele não é válido dessa forma. Então, o item está errado. Agora, vamos passar para a questão 7. A questão 7 é uma questão aí de 2006, tá? Nessa questão 7, eu cortei uma parte do enunciado, tá? Para não ficar muita coisa aqui na nossa tela. No material escrito está o enunciado completo. Então vamos ver só a parte que tem aqui no quadro. Uma argumentação verbal pode ser representada em forma simbólica implicativa do tipo P1 e P2, está aqui, ó. A forma simbólica é essa. P1, primeira premissa, conjunção E, segunda premissa, conjunção E, até a conjunção E entre todas as premissas. Então, a representação correta é essa, pessoal. Eu vi agora recentemente uma questão que isso aqui não vinha no enunciado. Também não era uma questão do CESP, não era. Ele dizia que o argumento pode ser simbolizado assim, ó, P1 ou P2 ou e assim por diante. É claro que essa alternativa estava errada, né? Porque aqui eu estou usando o O. Não é para usar o O, é para usar o E. O correto é usar o E, tá bom? E no final das premissas, ele colocou aqui um símbolo de implicação, né? Implica na conclusão. Continuando, então P1, P2, até P chamado premissa e Q chamada conclusão. São proposições. Um argumento verbal é válido se a aplicação que a define em forma simbólica for sempre V, isto é, se as premissas são supostas, ó, ele colocou supostas exatamente devido àquela situação lá do cachorro verde, né, do cachorro vegetal, né, daquela questão da Polícia Federal, que a gente viu anteriormente. Porque as premissas, o conteúdo da premissa, mesmo sendo falso, o argumento pode ser válido. Então, ou seja, para testar se o argumento é válido, a gente tem que supor que é V. Ok? Então, supondo que é V, eu tenho uma conclusão V, o argumento é válido. Com base nessas informações, julgue a validade de cada argumento descrito a seguir. Né? Primeiro argumento, item 1. A premissa P1 é, se esse número A é maior do que 5, então o quadrado desse número é maior do que 25. Premissa P2, esse número não é maior do que 5. Conclusão, o quadrado desse número não é maior que 25. Pessoal, vamos usar letras aqui, tá?
Então, vou chamar aqui, ó, esse número é maior do que 5, isso aqui, esse número é maior do que 5, vou chamar pela letra A. O quadrado desse número é maior do que 25. Eu vou chamar isso aqui de B. Ok? Até o final. Lá até o final eu vou chamar de B. Esse número não é maior do que 5. Ó, é maior, eu chamei de A. Não é maior do que 5, vai ser não A. Isso aqui vai ser não A. Ok? Então, vou até separar aqui, ó. Vou dar uma separada aqui embaixo. Eu vou usar para o item 1, vou usar aqui o item 1, tá? Então, o item 1 eu vou resolver aqui. No item 1, então, eu tenho aí a primeira premissa, é A, implica B. E a segunda premissa é não A. A conclusão é o quadrado desse número não é maior do que 25. Então, a conclusão aqui é não B, né? Isso aqui, ó, pessoal, é o não B. Tá aqui, eu chamei B, B ao quadrado é maior. Então, não é maior, vai ser não B. Então, a conclusão aqui, ó, é não B. Faz o mesmo esquema, né? Terceiro método. Considerar as premissas verdadeiras. Ok? Só as premissas. Aí eu daqui, ó, dessa premissa aqui, eu acho que o A é falso. É a única maneira de o não A ser verdade. É o A sendo falso. Esse resultado, eu vou jogar aqui, ó, o A é falso. Olha, se o A é falso, o consequente, ele pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Nessas ambas situações, falso e verdadeiro, o resultado é verdade. Tá? Então já sei que, ó, esse argumento vai ser inválido. Quando eu acho assim dois valores lógicos, né, praticamente vai ser inválido. Por quê? Eu falo praticamente porque também depende se na conclusão aparece o B. Aparece o B na conclusão? Aparece. Né? Então aqui, ó, é não B. Então quando o B é F, o resultado é V. O resultado é V. E quando o B é V, o resultado é F. Como apresentou um resultado F, o argumento ele é inválido. E o que é que o item diz? Né? Julgue a validade de cada argumento descrito a seguir. Então, o primeiro argumento, tá certo? Ele é inválido. E o segundo argumento? O item 2. Se a casa for perto do lago, então poderemos nadar. Não poderemos nadar. A casa não é perto do lago. Olha, então vamos ver aqui. A casa perto do lago, eu vou chamar de A. Poderemos nadar, eu vou chamar de B. Não poderemos nadar, vai ser não B. A casa não é perto do lago, isso aqui vai ser não A. Então, simbolicamente, como ficou o argumento? Vai ficar A implica B, não B e não A. Faz o que agora? Vou usar os métodos de verificação da validade do argumento. Terceiro método, considera as premissas verdadeiras. Ao fazer isso, já tira aqui, ó, que o B, obrigatoriamente, o B tem que ser falso, para que o não B seja verdade. Achei o valor lógico do B, eu substituo aqui, ó, num B. Então, o B agora ele é falso. Qual o valor lógico do A? Olha, obrigatoriamente vai ter que ser falso. Obrigatoriamente. Por quê? Porque se eu colocar A sendo verdade, verdade com falso vai dar falso, pessoal. Então, pela tabela verdade da condicional, fazendo o B sendo falso, obrigatoriamente o A também tem que ser falso. Tá bom? Então, daqui eu descobri que o A ele é falso. Logo, a conclusão vai ser o quê? A conclusão é não A. Não falso dá o quê? Dá verdade. Pronto. Então, o argumento ele é válido. Então, o item 2, o argumento, ele é válido. Então, a gente considera como certo, né? O item certo. Ele não falou sobre o argumento. Julgue a validade de cada argumento descrito no item a seguir. Então, o item 1 foi inválido, o item 2, válido. Pronto, vou fazer um intervalo aqui e depois, na próxima aula, eu volto com a questão 8.